Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Como eu disse, o tema de hoje é como ouvir a voz de Deus. E eu quero ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor, de Deus, se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, que o teu servo ouve. Uau, que texto poderoso! Que texto poderoso! Se há uma coisa que muitas pessoas almejam, é justamente de ouvir a voz de Deus, saber que é Deus que está falando consigo. Veja este episódio. Nós conhecemos a história de Samuel. Samuel é levado ao templo para estar na presença de Deus, e é lindo o que Deus faz na vida de Samuel. Samuel cresce em meio a um distúrbio de compromisso, porque Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, não serviam a Deus de maneira honesta, não tinham compromisso com Deus. E no meio de uma situação espiritual caótica, Samuel se mantém puro, íntegro, resoluto, com a intenção no seu coração voltada a servir a Deus. Como é lindo quando alguém tem isto no coração. E é justamente por isso que Deus, então, vai falar com Samuel. Agora, repare, eu quero pontuar aqui algumas coisas importantes para que você ative, identifique que é Deus que está falando contigo. A primeira coisa que você deve levar em conta é que para ouvir a Deus, você precisa ter comunhão com os seus irmãos em Cristo. Para ouvir a Deus, você precisa ter comunhão com os seus irmãos em Cristo. Comunhão com a igreja. Tem gente que quer viver isoladamente. Tem gente que quer, ser uma pessoa rebelde, uma pessoa desobediente, uma pessoa que não respeita a autoridade, uma pessoa que olha para um pastor, para um líder e diz: eu não preciso de líder. Se você tem esta mentalidade, me perdoe, mas pode ser que você não ouça a voz de Deus. Então quero pontuar isso, porque olha o que acontece com Samuel. Samuel ouve alguém lhe chamando. Era Deus lhe chamando. E veja que Samuel confunde a voz de Deus com a voz de Eli. Ele, quando ouve Deus falando, ele pensa em Eli. O tom da voz, o jeito de falar de Eli se parecia com a voz de Deus. Pense dessa forma.
O líder Eli, sabe, era a representação do próprio Deus. Isto quer dizer que Samuel sabe honrar a sua liderança, a autoridade que está sobre si. Uma pessoa que não tem comunhão com a igreja, comunhão com o seu pastor, não olha com respeito, não reconhece a autoridade, dificilmente irá ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus fala através de um pastor. Aliás, na maioria das vezes. Quando não é através de um profeta, através de uma pregação, de uma mensagem que alguém libera. Muitas vezes é assim que acontece. Aliás, eu gosto de uma expressão que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 24. Nós lemos o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que odeia o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, tolo, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, olha só, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. É claro que oferta aqui está falando da oferta que era oferecida para o sacrifício. Então veja bem, se você vai pedir perdão a Deus, mas você não perdoou o seu irmão porque se oferecia sacrifícios a Deus para receber de Deus perdão. Então se você quer perdão de Deus, antes de receber o perdão de Deus, vá pedir perdão, vá se acertar com as outras pessoas. Porque a comunhão uns com os outros é de suma importância. Então, entenda, para ouvir a voz de Deus, esse é o primeiro ponto que eu quero que você escreva aí. Para ouvir a voz de Deus, é preciso ter comunhão com a igreja. Olha que coisa linda. É preciso ter comunhão com a igreja. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não quer relacionamento com ninguém. Há quem diga assim, pastor, como é que Deus pode falar comigo se a pessoa com quem eu me relaciono, os irmãos com quem eu ando, eu percebo que eles não são tão espirituais? E quem disse para você que eles precisam ser tão espirituais? Eu vou dizer uma coisa para você. O Deus que um dia usou uma mula pode usar qualquer pessoa para falar de forma direta com você. Você só precisa discernir se é Deus que está falando. A questão não é quem está falando, mas se é Deus que está falando. Como assim, pastor? Como assim que você está dizendo? Você precisa discernir se é Deus ou não, porque às vezes pode ser o inimigo falando, mas não é a voz de Deus. Um dia, Paulo e Silas estão num determinado lugar e uma moça adivinha começa a dizer que eles são homens de Deus, que eles são íntegros. Olha só, homens de Deus estão aqui. E Paulo entende que apesar daquilo ser uma verdade, não era Deus falando, era Satanás, porque você pode confundir, sabe? Você pode pensar que é Deus falando porque, afinal de contas, o que você está ouvindo é uma verdade. E é bacana, é legal. Mas você precisa discernir se é ou não a voz de Deus. O próprio Satanás, quando foi tentar Jesus, ele usou textos bíblicos. Olha isso. Você pode pular daqui, porque ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. E Jesus responde com a palavra, porque ele sabe que mesmo que seja Satanás falando, não era para ele obedecer, muito menos considerar aquilo. Ele sabia que não era o Pai falando, apesar de a palavra ser a própria palavra de Deus. Então entenda isso. Você precisa ter discernimento, discernir se é Deus ou não que está falando. Não basta fazer sentido. Eu fico muito chateado quando alguém vai profetizar e pergunta, profetiza para você e depois pergunta, vem cá, isso faz sentido para você? Se é Deus que está falando?
Você não precisa nem perguntar nada. Quando um profeta entrega uma palavra, ele não se preocupa se a palavra vai se cumprir ou não. Ele não deve se preocupar, sabe, se a pessoa vai achar que é de Deus ou não. Um profeta é um instrumento que transmite uma palavra e ponto final. Quem ouve é que precisa discernir, é de Deus ou não. A minha responsabilidade como pastor, como profeta, como apóstolo, é transmitir a mensagem. Muito embora muitas pessoas irão ouvir e irão desconsiderar, mas eu sei que alguns vão receber e vão dizer, esta é uma palavra que vai mudar minha vida, esta é uma palavra que vai me dar direção, e a questão está aqui. Como é importante isso para ouvir a voz de Deus? Você precisa ter comunhão com a igreja, estar na igreja, congregar, servir a Deus. Você precisa estar naquele ambiente. Escute, é impossível ser comum o ambiente onde as pessoas, apesar dos pesares, dos defeitos, dos problemas, das dificuldades, sabe? Apesar de tantas coisas, tantos pecados, é impossível um ambiente continuar o mesmo quando corações se rendem, adoram, se entregam, buscam a presença de Deus. Algo acontece. A atmosfera muda. Então entenda, quando a igreja se reúne para adorar, meu irmão, é uma oportunidade incrível para ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma coisa comigo, se eu estou na igreja, eu começo a perceber que é um mover do Espírito Santo. Ah, meu irmão, eu nem canto mais. É comum as pessoas estarem perto de mim assim assustadas, porque se o louvor está tocando e eu percebo que o Espírito Santo está ali, meu irmão, eu já começo a clamar, a pedir, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de tal coisa, eu preciso dessa resposta, já começo a falar porque eu sei que a presença do Espírito Santo está fluindo, eu sei que o ambiente está tomado pela presença do Senhor, eu sei que o Espírito Santo está se movendo. Você precisa ter esta expertise, este entendimento. É a hora, e é interessante porque no meio do louvor, no meio daquele culto, o que eu estava orando enquanto estávamos adorando a Deus, eu começo a ouvir durante a pregação a resposta de Deus me enchendo. Como é importante isso. Agora, você não vai ouvir a voz de Deus se não tiver comunhão com a igreja. Este é o ponto. Esta é a questão. Em primeiro lugar, para ouvir a voz de Deus, você precisa ter comunhão com a igreja. Em segundo lugar, para ouvir a voz de Deus, meu irmão, para ouvir a voz de Deus, você precisa ter comunhão com Deus. Como é isso, pastor? Você precisa ter comunhão com Deus. E aí, como é que eu tenho comunhão com Deus? Quando eu estabeleço um relacionamento com Deus. Estar na igreja é importante, é uma etapa importante, é um lugar onde eu devo estar, é um ambiente que eu devo participar. Mas ter comunhão com Deus vai além do que apenas frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja não é suficiente. Tem gente que diz assim, não adianta frequentar a igreja e não ter comunhão com Deus. Eu digo, não é suficiente frequentar a igreja, é preciso ter comunhão com Deus. Porque se você tiver comunhão com Deus, mas não tem comunhão com a igreja, também você está sendo impedido de ouvir a voz de Deus. Você precisa frequentar, ter comunhão com a igreja, adorar no corpo, congregar, mas mais do que isso, você precisa ter comunhão com Deus. E uma das formas de ter comunhão com Deus é justamente entendendo o poder do sangue de Jesus, confessando e deixando uma vida de pecado. Lá em 1 João, capítulo 8, capítulo 1, versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Entenda, uma das coisas que uma pessoa precisa fazer é reconhecer sua limitação ante
o poder da graça de Jesus. Jesus se fez maldito no meu e no seu lugar, morrendo uma morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Agora escute, tudo está pronto, tudo está resolvido, tudo está disponível. Se você não busca ter comunhão com Deus, confessando os seus pecados, se humilhando diante da presença de Deus, é óbvio que você vai ficar numa vida de pecado sem vencer, sem estar em santidade. E você precisa tomar essa decisão, você precisa romper. Porque quando você tem comunhão com Deus, oh, aleluia, você identifica rapidamente, até nas impressões, porque é uma das maneiras que Deus fala, você tem uma impressão, puxa, parece que eu já estive aqui, parece que já aconteceu, parece que é um déjà vu, parece que não tem aquelas coisas assim que o pessoal fala. Então, parece, só parece, mas de verdade, de alguma forma Deus está alertando você para algo. Deus está falando com você para algo. Deus está dizendo algo, está imprimindo uma verdade em você. E aí você começa a perceber de forma clara impressões, sentimentos. Você começa a dizer, uau, porque o próprio Espírito Santo se move. Você olha para alguém e você sente uma tristeza, e você entende, puxa, essa pessoa está triste. Você olha para o outro e você vê esperança. Você olha para outro e você vê desespero. Você começa a ver as coisas na vida das pessoas porque você sente isso na alma. Veja bem, é comum você estar perto de alguém e sentir uma dor no braço e aí perguntar, você tem algum problema nas articulações do braço, artrite e tal? Tenho. Aí você sabe que tem que orar por ela para ela ser curada. Você começa rapidamente a discernir a voz de Deus. Como é importante isso. Agora, para você ter comunhão com Deus, você precisa deixar de uma vida de pecado. Pecar faz parte da vida humana. Agora, viver no pecado, meu irmão, é diferente. Viver no pecado é quando você faz do pecado teu hábito. É quando você faz daquele pecado parte de quem você é. Agora, pecou, você tem um advogado fiel e justo. Você tem alguém que te perdoa, é Cristo. Ele te abraça, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Como é importante você buscar comunhão com Deus. Como é importante. É importante. Como é que eu estabeleço a minha comunhão com Deus, pastor? Duas ferramentas poderosas para você estabelecer a sua comunhão com Deus. Primeira ferramenta, oração. A oração não é um monólogo. A oração é uma entrega. Não é o quanto tempo você ora, mas o quanto você se entrega, abre mão de si mesmo para ouvir a voz de Deus. Às vezes eu estou orando, falo, conto tudo para Ele. E parece até uma terapia, um monólogo, mas de repente eu paro. Eu digo, Espírito Santo, estou aqui. E de repente começo a ter clareza nas decisões, eu começo a ver, sabe, quando você começa a pensar nas coisas que estão para acontecer e vem tudo às claras. É Deus falando, é Deus dirigindo, é Deus abrindo teus olhos. É Deus fazendo você entender as coisas, porque Deus se move, Deus fala ao teu coração dessa forma. Como é importante isto. Então a primeira ferramenta é a oração. Você precisa orar. Tem gente que não ora. Tem gente que não ora. Você precisa orar, buscar ter comunhão com Deus. Veja o que acontece com Samuel. Veja o que acontece. Samuel está ouvindo a voz de Deus, muito embora não identifique que é a voz de Deus. Mas ele está ouvindo a voz de Deus. E por que eu digo isso? Porque de alguma forma Deus está falando com você, apesar de você não discernir que é a voz dele. Meu Deus, se você está nessa live e não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de quando entra um conteúdo aqui. Assim você vai fazer parte da nossa família.
a família 714. Se você faz parte da família 714, escreva aí. Eu faço parte da família 714. Oh, glória a Deus. Tanta gente. Oh, minha irmã Antonieta de Portugal, Deus abençoe. Deus abençoe você, Henri Boff do Rio de Janeiro. Zair Kaplan dos Estados Unidos. Rosângela dos Estados Unidos. Oh, Celso e Eliane, Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Anesir, que está aqui com a gente. Obrigado você que está assistindo esta live agora, em tantos lugares. Tem tanta gente acompanhando, tanta gente. Rosália, lá de Madrid, o Senhor é na sua vida, minha irmã, Deus abençoe. Então veja, Samuel está ouvindo a voz de Deus, muito embora não identifique a voz de Deus. Se você não deu um like neste vídeo, dê um like agora, dê um like aí e comenta aqui. Eu faço parte da família 714. Compartilha com o máximo de pessoas que você pode compartilhar essa live agora mesmo. Se você estiver num relacionamento, sabe, próximo com Deus, profundo com Deus, você vai simplesmente ouvir com clareza a voz de Deus. Vem uma certeza no seu coração de que Deus está falando com você. Isso é importante, isso é extraordinário. Oh, meu Deus! Samuel está lá, está na presença do Senhor, está diante do Senhor, crescendo entre a família daqueles que serviam na casa do Senhor. Ele está ali perto, onde está a arca. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa estar perto da arca, perto da presença. Você tem que ter esse desejo. A primeira ferramenta para você estar perto da arca é orar. Você nunca perde quando ora. Ninguém perde tempo, gasta tempo orando. Você investe tempo quando ora. E a resposta logo vem. A segunda ferramenta para você se aproximar da arca de Deus é jejum. Escolha um dia por mês para jejuar. Jejue da meia-noite ou da hora que você vai dormir até o outro dia, meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde, 18 horas. Faça 24 horas de jejum. Jejue, é importante você jejuar. Antes de jejuar, ore pelo jejum, dizendo: Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, eu vou entrar nesse processo de jejum, eu peço que a Tua presença, Senhor, me encontre e me abrace, eu quero ter uma experiência mais profunda contigo. É assim. São ferramentas espirituais, são atitudes naturais que desenvolvem resultados extraordinários espiritualmente falando, e é muito importante isso. Então, em segundo, para ouvir a voz de Deus, busque ter comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, como é que você vai ouvir a voz de quem você não tem comunhão? Você até pode ouvir, mas não vai discernir. E em terceiro lugar, se você quer ouvir a voz de Deus, oh, aleluia, você precisa conhecê-lo. Como pastor, você precisa conhecer a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus precisa conhecê-lo. Escreva aí. Quem deseja ouvir a voz de Deus precisa conhecê-lo. Para ouvir a voz de Deus é preciso conhecê-lo. Este é o ponto, é fundamental. Porque ir na igreja é um ponto fundamental, é muito importante, mas não basta ir à igreja. É preciso buscar ter comunhão com Deus. Muita gente quer ter comunhão com Deus, escute isso, quer ter comunhão com Deus e parece que não acessa. Tem gente que até ora e parece que está orando para um Deus que não existe, porque parece que está travado, parece que não acessa. E é justamente porque às vezes a pessoa quer ter comunhão com a igreja, mas não tem comunhão com Deus, então é incompleto. Aí ele sabe, eu tenho que ter comunhão com a igreja, eu preciso ter comunhão com Deus, mas ainda assim não acontece nada, não consegue ouvir com clareza a voz de Deus. E aí, de repente, ele entende, eu preciso conhecer a Deus. Porque a primeira coisa que você ouve quando se aproxima de Deus, você ouve a mensagem de boas novas, o Evangelho. E o Evangelho é a primeira
é a primeira oportunidade que você tem de ouvir a voz de Deus. É interessante porque você ouve. E quando você ouve, você entende que precisa se arrepender, que precisa confessar os seus pecados a Jesus, que precisa reconhecer que Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor. O primeiro contato que você tem com Deus, de ouvir a voz de Deus, é quando uma pregação do Evangelho é trazida e você, então, acaba por entregar a sua vida a Cristo, porque entende que esta é uma necessidade que você possui. Mas você sabe que você precisa ter comunhão com Deus, com a igreja, mas mais do que isso, agora que você entregou o seu coração a Jesus, você precisa conhecê-lo mais e mais. Eu vou dizer uma coisa aqui. Deus fala com pessoas ímpias que não conhecem a Ele, mas apenas o necessário para que estas pessoas sejam despertadas a conhecê-lo. Muito embora alguns apenas conheçam a igreja, alguns apenas conheçam o que a religião ensina que deve fazer, que é orar, mas ainda assim não conheceram a Ele, porque não se entregaram totalmente. Deus não pede a você nada do que Ele não tenha feito antes. Jesus não pede nada a você que Ele antes não tenha feito por você. Jesus pede que você entregue a sua vida a Ele, porque antes Ele entregou a dele lá na cruz por você. Jesus pede que você perdoe os outros, porque sem ao menos você considerar a necessidade de pedir perdão, Ele já te perdoou quando por você morreu na cruz do Calvário. Então, entenda. É muito importante você ter esta clareza, viu? Que é preciso conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Eu gosto do que Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. É interessante. Um dia Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos responderam: olha, um diz que tu és o profeta Jeremias, outros dizem que você é Elias, um dos profetas. Mas você vai ver que, enquanto as pessoas estão dizendo que ele é um profeta, enquanto alguém se dirige a ele dizendo, bom mestre, de verdade, quando Jesus faz menção de si mesmo, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor. É claro que um pastor que dirige uma igreja, que cuida de pessoas, ele precisa ser o máximo parecido com Jesus. O máximo. Ele não vai ser compreendido totalmente. Nem todos vão compreender todas as decisões que um pastor precisa tomar. Nem todo mundo vai concordar com o pastor. Mas escute, quanto mais um pastor é parecido com Cristo, mais aqueles que são de Cristo irão se identificar com ele. E eu percebo isso. Algumas pessoas resistem quando um pastor dá um conselho, quando fala alguma coisa. E por que resistem isso? Por que resistem quando um pastor diz, olha, você tem que deixar esse tipo de conduta imoral, você precisa deixar esse tipo de comportamento? Por que elas resistem? Justamente porque ainda não são ovelhas de Cristo. Ainda não são. Porque quando são ovelhas de Cristo, abrem mão de tudo por Cristo. Não negociam. Eu sei que existem pastores que cometem o gafe de manipular, de querer controlar as pessoas e de até tentá-las subjugar a mérito de
ideias pessoais. É triste, de doutrinas de homens, eu sei disso. Mas vou dizer uma coisa, quando um pastor é cheio do Espírito Santo, é parecido com Cristo, as ovelhas que são de Cristo irão se identificar com ele. É tão importante isso, Mas é claro, para ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz de Deus e entender que esta é a voz de Deus, você precisa conhecê-lo. É o que acontece com Samuel. No versículo 10 do capítulo 3 de 1 Samuel, diz assim: então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E aí Deus fala o que vai fazer a Samuel. Deus se dá a conhecer a Samuel. Porque enquanto Deus está falando e Samuel não consegue identificar que é justamente a voz de Deus, é justamente porque ele ainda não conhecia o Senhor. Mas a partir do momento que ele identifica e diz: ah, calma aí, tu és o Senhor, oh Senhor, tu aqui, o teu servo te ouve. Quando acontece isso, Deus se dirige a ele e dá a conhecer a Samuel o futuro, o que estaria acontecendo logo à frente. Como é importante você buscar conhecer a Deus. Qual é a maneira de conhecer a Deus, senão abrir o coração e se entregar totalmente? Pastor, quais são as maneiras pelas quais Deus pode falar comigo? Primeira maneira, através da meditação na palavra. É comum você abrir as Escrituras. Enquanto você está lendo as Escrituras, as palavras da palavra de Deus saírem de lá e adentrarem no seu coração como uma resposta divina. É importante isso. Muito importante. É a primeira forma. Segunda forma, como é que Deus pode falar comigo, pastor? Como que pode acontecer isso? Segunda forma, um pastor está pregando. E enquanto ele prega, às vezes fala sobre um tema que não tem nada a ver com a sua necessidade. Você está com um problema financeiro e o pastor resolve falar. É uma mensagem para a família, sobre casamento. E você diz: poxa, estou com um problema financeiro, precisando de uma resposta de Deus para isso. O pastor está falando sobre família. E às vezes, no meio da mensagem, o pastor fala algo sobre finanças que pontua e você diz: uau, era isso que eu precisava ouvir. É Deus falando. Ou então o pastor nem falou, mas de repente chega um irmão, te dá um aperto de mão: meu irmão, olha, Deus vai fazer um negócio tremendo, vai colocar uma pessoa na sua frente nessa semana. Você diz: uau, Jesus, que isso, vou me preparar para isso. Entenda, Deus tem suas maneiras, suas surpresas. Através da pregação é uma coisa eficiente, Deus sempre fala. A terceira forma, como é que Deus pode falar comigo? Né? Como é que pode acontecer isso? A terceira forma é através de pessoas. E Deus pode usar todo tipo de pessoa. Deus pode usar um amigo, Deus pode usar um parente, Deus pode usar alguém que... até um médico. Você vai lá e tal, o médico fala: poxa, e você entende, mas Deus está falando comigo, será? Pode, por que não? Deus pode usar um profeta para falar com você. Deus pode usar o seu pastor para falar com você. Você diz: ora por mim. O pastor faz uma oração e no meio da oração você ouve uma palavra que se torna uma chave. Em quarto lugar, como é que Deus pode falar com você? Através das suas emoções. Você sente uma emoção muito forte e no meio daquela emoção surge uma convicção tão forte, tão poderosa. É Deus falando. Através dos sentimentos, você sente algo, está num lugar, você não foi levado à emoção por uma música, por algo, por uma palavra e tal. Não, você está num lugar e de repente você sente algo. E quando você sente, uau, é Deus falando. E no meio desses sentimentos, você pode ter uma impressão do seu espírito, na sua alma,
uma clareza de algo, numa decisão. Como que Deus pode falar? De forma audível. Você está num determinado lugar e você ouve. Você diz, ué, alguém falou comigo? Quem falou comigo? E aí, não tem ninguém perto. Ou ninguém, eu não falei com você. Mas era a voz de Deus falando contigo. Deus pode falar através de sonhos. Você simplesmente está sonhando algo. Que sonho foi esse? E Deus está falando. Ah, pastor, eu sonhei com um carro. Eu estava indo com um carro e tal. E eu dei esse carro para uma pessoa. Aí muita gente interpreta um sonho desse ou uma palavra profética. Por exemplo, uma pessoa chegou e disse para você assim, olha, Deus me disse que você vai dar um carro para o fulano de tal. E você fica assim, eu vou dar um carro para o fulano de tal. Poxa, só tem esse carro, vou ter que dar meu carro. Muitas vezes você tem que interpretar, gente. Por isso que tem que interpretar a voz de Deus para saber o que Deus está falando. Porque às vezes, vamos supor, que Deus fale com o pastor Gilberto para dar um carro para o pastor Júnior. Pode ser que não seja um carro, mas uma direção, sabe? Uma direção, porque carro fala de caminho, de destino, de ir para um lugar, de sair de um lugar, de sair de um ponto e ir para outro. Então, às vezes Deus está dizendo, olha, você... E tem muita gente que interpreta no literal e por isso se frustra. Como é importante discernir a voz de Deus, ter o cuidado de ouvir a voz de Deus com clareza. Então, Deus pode falar através de um sonho. Deus pode falar através de uma visão. Você está num determinado lugar, eu já até perdi a conta de como é que Deus pode falar. Eu vou gravar uma live só sobre isso. Mas vamos lá, Deus pode falar através de uma visão. Você de repente tem uma visão clara de algo. E é Deus falando. Você vê algo. E é Deus falando. Um dia eu estava na igreja, ministrando adoração, e alguém me chamou e disse, pastor Júnior, quando você começou a cantar, eu vi de trás de você, começou a sair uma onda que invadia a igreja, era rio. E engraçado, porque eu via muita sujeira no meio das pessoas, e quando aquele rio passou, a água era cristalina, e foi levando embora, sabe? Aquela onda foi levando embora toda aquela sujeira. E eu entendi que enquanto adorávamos o Senhor, Deus estava limpando o seu povo. Olha que coisa linda, é uma visão. Meu Deus, que coisa tremenda, gente. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo. O Senhor faz coisas tão lindas, tão poderosas, meu irmão, tão poderosas. É tão bom servi-lo. Então Deus pode falar através de uma visão. Por que não? Claro que sim. São meios pelos quais Deus pode falar. Deus pode falar com você através de anjos. Pastor, o que é isso? Anjos? Sim, anjos. Quantas pessoas que já me disseram que estavam num determinado lugar, daí estavam perdidas, e de repente apareceu uma pessoa, e a pessoa deu algumas recomendações, e ela vira para um lado, e quando vira de novo, cadê a pessoa? Sumiu, totalmente sumiu. E de verdade era um anjo que estava ali, ela depois tem certeza disso. Poxa, não pode ser outra coisa a não ser um anjo. Meu irmão, tem tantas maneiras de Deus falar. Muito embora nem todos acreditem que Deus pode falar de diversas formas. É claro que a forma mais clara que Deus pode falar com você é através da palavra de Deus. É quando você abre a palavra e Deus tem liberdade de ministrar através dela. Mas sempre Deus estará falando. Assim como foi com Samuel, pode ser com você. No versículo 7 do capítulo 3 de 1 Samuel diz: Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Quando você se relaciona com a palavra, você começa a conhecer quem Deus é, o caráter de Deus. E de repente Deus está falando, a palavra está se manifestando. E quando você vê, você está vivendo um tempo novo e poderoso para a glória de Deus. Eu quero orar e clamar por você agora, para que você ouça a voz de Deus, para que você tenha uma experiência com Deus, em o nome de Jesus. Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que participa desta live, que ouve esta palavra e abre o coração. Que o Teu Espírito, Senhor, invada esta vida, que o Teu Espírito, Senhor, se mova, que a Tua presença, Senhor, venha sobre a vida desta pessoa agora mesmo. Toda obra, Senhor, toda obra maligna, Senhor, toda obra maligna que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste na vida dos Teus filhos nesta hora. Onde houver alguém clamando a Ti, onde houver alguém com o coração aberto, pronto para receber da Tua presença, que a Tua presença venha, que a Tua presença alcance a vida do Teu filho e da Tua filha. Traz cura, traz restauração. Abre os olhos espirituais, abre, Senhor, os ouvidos espirituais. Abre os ouvidos deste coração, desta alma, para que ouça a Tua voz e tenha clareza nas decisões. Dá sabedoria aos Teus filhos, dá discernimento a eles. No nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Adore a presença de Jesus, adore a presença de Jesus agora. Clame pela presença de Jesus aí. Oh, nós clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, clamamos a Ti. Tu és tremendo, Tu és fiel, Tu és lindo, Jesus, Tu és tremendo.